Olá, queridos, paz do Senhor Jesus. Que prazer e alegria estarmos de volta aqui no canal AD Prudente Oficial. Se você ainda não se inscreveu nessa plataforma, eu recomendo que você se inscreva. Aqui você acessa conteúdos relacionados a EBD, mas não só a esses conteúdos. Você tem uma plataforma de vídeos, de cultos ao vivo, e você pode, de alguma forma, interagir, acompanhar toda a movimentação que ocorre no cenário de nossa igreja, Assembleia de Deus, em Presidente Prudente. A propósito, eu reitero que o nosso pastor e presidente é o pastor Samuel Padilha de Siqueira, e em seu nome eu faço questão de registrar os cumprimentos aos nobres irmãos que sempre acompanham, compartilham e interagem com essa programação. Hoje nós estudaremos a lição de número 9. Quem é o Espírito Santo? Olha que tema importante. Muito embora sabido dos meus irmãos, reiteramos, quem é o Espírito Santo? A leitura bíblica em classe, ou que é antecipada previamente por texto áureo, que está em 2 Coríntios capítulo 3, verso 17, dentro da Nova Almeida atualizada, diz, ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. A verdade prática, que também prefacia a leitura bíblica, é necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo à luz da Bíblia, para então poder defendê-la. Agora, definitivamente, a leitura bíblica em classe se pauta, em princípio, no capítulo 14, versos 16, 17 e 26 do Evangelho conforme João, e a posteriori, capítulo 16, versos 7 ao 14. Mas para introduzir e dialogar o primeiro assunto, eu quero convidar o nobre companheiro, pastor Fernando Rodrigues. É contigo. Eu quero saudar todos os irmãos com a paz do Senhor. Eu sou o evangelista Fernando Rodrigues. É uma satisfação grande estar com os irmãos mais uma vez aqui para aprendermos juntos as lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. Quero agradecer as nobres palavras do pastor Diego, também a oportunidade dada pelo nosso presidente, pastor Samuel Padilha de Siqueira. Nessa feita, meus queridos irmãos, daremos sequências ao tópico número 1. Esse tópico ele tem o título Quem é o Espírito Santo? E seu subtópico, o Consolador. Qual é o objetivo desse tópico para nós que estamos estudando a lição bíblica da Escola Dominical? Bom, nós temos aqui o objetivo de mostrar o Espírito Santo como Consolador. Desta forma, o Espírito Santo é relatado na revista e na Bíblia como a terceira pessoa da Trindade, da Santíssima Trindade. Nessa lição, nós temos o propósito de apresentar o Espírito Santo de acordo com aquilo que está revelado na Palavra de Deus, bem como pontuar sua deidade, seus atributos e as suas obras, como foram as outras lições de cunho cristológico. Nesta feita, nós iniciaremos por uma reflexão que o apresentador, o comentarista, pastor Ezequias Soares, nos traz a respeito aonde que está lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. Diz o seguinte, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Vejam que a leitura bíblica ela é bem enfática quanto o que o evangelista João diz. Ele traz uma palavra muito importante nesse versículo. Veja que a palavra outro, nessa passagem, ela está no grego allos, e significa outro da mesma natureza, mesma espécie, mesma qualidade, que expressa uma diferença numérica e denota aí outro do mesmo tipo. Diferentemente de algumas interpretações errôneas que traduz essa palavra outro em vez de allos como héteros. Héteros já é uma diferença que ela traz uma diferença qualitativa e não quantitativa. E nós temos aí uma denotação de um tipo diferente. Então,
nesta entendimento, nessa exegese, nós temos aqui que Cristo promete enviar outro Consolador, um halos, outro como Ele, significando aquilo que nós estamos estudando durante esse trimestre. Nele é outro, né, igual a Cristo, igual ao Pai. Desta forma, nós temos o acréscimo também que o Consolador é tratado aqui como também um sinônimo de Paracletos, que se refere ao Espírito no termo grego Paracletos, que vem da preposição para, e que está ao lado, próximo, né, e do verbo kaleo, também chamado de convocar. De modo que essa palavra aqui, Paracletos, para nós, é como uma interpretação de defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador, né? Paracleto, então, aqui se coloca como consolador. Se eu e você voltarmos lá para a leitura que está, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro igual a Cristo, né? Que para que fique convosco sempre. Outro quem? Consolador, Paracletos, aquele que vai apoiar, aquele que vai estar ao nosso lado. Veja aqui, né, que o Espírito Santo é o nosso consolador, nosso auxiliador, todos os momentos da nossa vida, como está lá em João 15,16. E também, né, reforçamos, o Espírito Santo é o nosso consolador, o nosso auxiliador de todos os momentos da nossa vida, conforme está exposto ali no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 26. Ele é o nosso intercessor, mediador aqui na terra, que leva as nossas orações até o Pai. Pois bem, queridos, de volta cá estamos para então considerar argumentos feitos pelo pastor Ezequias Soares a respeito da deidade, atributos e obras do Espírito Santo. Bem, a respeito da deidade, fica claro a divindade do Espírito Santo revelada na Bíblia com nomes de Deus ou de Espírito e que são aparentemente apresentados quer no Antigo ou no Novo Testamento. Por exemplo, Yahvé na vida de Sansão, o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele. Lemos, no entanto, na sequência, que depois de traído por Dalila, não sabia Sansão que já o Senhor se tinha retirado dele. De maneira que, seguindo os textos bíblicos, o Espírito de Yahvé, ou seja, o Espírito do Senhor, o Senhor, são nomes divinos usados alternadamente. Ao mesmo tempo que ora é o Espírito, ora é o Senhor, e estes categoricamente se alternam. De maneira que isto fica claro no Antigo Testamento, que o Espírito Santo é o próprio Deus, pois jamais haveria uma outra alternância que não seja essa. Os senhores, enquanto leitores, são agora, de alguma forma, induzidos a pesquisarem sobre isso. Vejam que a maneira como as nomenclaturas mudam, elas se restringem a essas expressões. Ora o Senhor, ora o Espírito do Senhor, ora o próprio Deus, mas esses termos ocupam as mesmas funções, de maneira que se alternam e ao se alternarem, nem este nem aquele supera ou sobrepõe ou sobrepuja a outra pessoa da Trindade. Num segundo momento, o autor dialoga sobre os atributos. Quais são os atributos, ou pelo menos parte deles, que precisam bíblica e historicamente serem deflagrados aqui? Primeiro, a divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia, como a gente já colocou há pouco. Mas Romanos 15, verso 19, define o Espírito como uma figura onipotente, assim como também é visível no Salmo 139 a sua onipresença. É só ler os versos 7 a 10 que teremos essa percepção. Para além disso, temos a consciência da sua onisciência, pois ele conhece as coisas até as profundezas de Deus, conforme registra Paulo
na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 10. Além disso, ele conhece o coração dos humanos, Ezequiel 11, Atos 5, Romanos 8, 26 e 27. Conhece o futuro, conforme registra Lucas 2, João 16, Atos capítulo 20. Isso por ele ser evidentemente onisciente. Possui o atributo da eternidade, pois ele, em Hebreus 9,14, é chamado de Espírito Eterno. Eu fiz citação, obviamente, que rubricando aqui a fala do próprio pastor Ezequias Soares, ou por que não dizer, evocando a sua fala, mas no terceiro momento, para além da concepção de deidade e atributos, nós vemos as suas obras, que são inúmeras a propósito. Olha só, aqui eu tenho um elenco delas. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Ele quem dera a vida eterna, ou dá, por assim dizer, guia o seu povo, é o Senhor da igreja, santifica os fiéis, habita nos crentes, é o autor do novo nascimento, da vida, distribui dons. Essas, dentre outras, são exclusividades de Deus, realizadas pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Obras divinas evidenciam que o Espírito Santo é Deus igual ao Pai. Se não fosse, jamais ele legitimaria esse tipo de ação ao Espírito Santo. Se não fosse, seria de uma menor categoria e não teria legitimidade. Por exemplo, para conceder o novo nascimento, para efetivar na vida do crente esse processo de santificação, para dar dons, para que o sujeito, então, com essa graça, exerça o ministério, isso não seria possível e não seria da alçada do Espírito Santo. Ou é porque ele é Deus igual ao Pai. Bem, irmãos, no terceiro tópico, nós temos o objetivo de identificar as heresias antigas e como as suas formas estão postas hoje, na atualidade. Se a gente fizer a leitura sistematizada da revista, nós verificaremos que essas heresias antigas não havia um consenso ali sobre a pessoa, a identidade do Espírito Santo no Oriente nas primeiras décadas depois de Cristo. E principalmente depois do Concílio de Nicéia, havia muitas interpretações, e interpretações distantes daquilo que era a verdade, distantes daquilo que é o real, que o Espírito Santo como pessoa santíssima da Trindade. Por exemplo, os arianistas, eles interpretavam esta pessoa do Espírito Santo, sendo uma ala mais radical, eles consideravam o Espírito Santo como uma nobre criatura produzida por Deus, pelo Filho a pedido do Pai, e dizia que o Filho é o criador do Espírito, um ensino errôneo, onde que traz uma ideia de uma subcategorização do Espírito Santo. Nós temos também, neste caso, os tropicianos. Os tropicianos, eles trazem uma exegese figurada. Eles diziam e dizem que o Espírito Santo era um anjo, é uma criatura. Outra interpretação errônea. Também nós temos os pneumatocianos. Eles diziam que o Espírito Santo não existia. Na verdade, eles eram opositores ferrenhos à doutrina do Espírito Santo. Né? Segundo Eustáquio, né, de Sebaste, que viveu ali de 300 a 380 depois de Cristo, ele foi o principal defensor de falar que o Espírito Santo não existia, né? Esse movimento negava a divindade do Espírito Santo. E dentro dessa postura, dessas três vertentes que estavam postas lá na antiguidade, nós temos reflexos aqui na atualidade. Por exemplo, se nós pegarmos aí em exemplos da atualidade, o grupo religioso aí das Testemunhas de Jeová por exemplo, o grupo religioso das Testemunhas de Jeová é um seguidor da antiga linha teológica dos arianistas que
fala que é um subproduto da criação do Filho, o Espírito. Seus líderes negam aí a divindade e a personalidade do Espírito Santo. Em sua literatura, grafam o nome com letras minúsculas. Vejam, irmãos, tem eh, eh, estudos que mostram e análises exegéticas que mostram que quando a grafia é com letra maiúsculas, está dizendo sobre o Espírito Santo. Quando letra minúscula, o Espírito está falando do Espírito do homem. Por exemplo, a tradução Novo Mundo substitui o Espírito de Deus por uma força ativa de Deus, uma mudança. Outro ponto na atualidade são os intelectuais da religião islâmica. Eles trazem e concluem equivocadamente que Maomé é o consolador prometido por Deus, por Jesus. Eles interpretam essa passagem corânica de um cumprimento da promessa de Jesus sobre a vinda do Consolador como Paracleto. Eles fazem uma confusão de pessoas ali. Eles confundem a palavra grega Periclitos, renomado ao redor, e ilustre com Paracletos. Então, uma interpretação exegética totalmente errada, meus queridos. Veja, os arianistas, os tropicianos, os pneumatomicianos, eles procuravam e pretendem enfraquecer ou subverter aí a questão do ensino ortodoxo a respeito do Espírito Santo. Dessa forma, se ocorrer isso, toda a palavra inspirada fica invalidada. Pois bem, queridos, eu concluo, portanto, a aula de hoje agradecendo a Deus pela sua interação, pela sua participação, por você estar conosco durante esse período de diálogo, e reitero aquilo que o pastor Ezequias faz dentro da conclusão. Eu coloco lupa com especificidade em um trecho. Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos e fazer lembrar de tudo que o Filho ensinou e para testificar dele. Esse é o papel do Espírito Santo. Primeiro, o Consolador, ou Parácletos, aquele que está ao lado no momento agrúrio, no momento da aflição, da dificuldade. Segundo, que ele nos faz lembrar de tudo que o Filho fez, quer para aqueles que eram os discípulos que caminharam com Cristo, quer para nós que não o vimos, mas cremos, e por isso somos bem-aventurados. Sobretudo, o Espírito nos dá graça, autoridade para testificar sobre o Filho, que morreu, ressuscitou, está à destra de Deus e em breve, muito em breve, voltará para nos buscar, a fim de que onde Ele está, estejamos nós também. Eu desejo que o Senhor lhe abençoe e, querendo Deus, nós nos veremos no próximo programa.